Gravação iniciada. Bom dia, conselheiras, conselheiros. Vamos iniciar os trabalhos. Último dia de sessões de outubro. Vamos dar início pela pauta do dia 16 de outubro de 2020, às 9 horas. Nós temos uma sustentação solicitada, vai ser com sustentação ao vivo aqui na sala de videoconferência. Então, nós vamos iniciar pelo item 139, solicitar o apoio que convoque o patrono para ingressar no ambiente virtual. Ok, presidente, farei a convocação. Processo da relatoria do conselheiro Flávio, Liceu de Estudos Integrados. Item 139 da pauta, Dr. Jean, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 139 da pauta, Dr. Jean, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Muito obrigado. Uma dúvida, presidente. A sala de espera é só para a nossa turma ou ele fica... Não, é geral, acho que dos patronos. De todos, né? Aham. É uma sala como essa aqui, só que aí ela fica só entre eles lá. Entendi. Pelo menos eu suponho, eu nunca entrei na sala. Eu quero receber o link, mas... Será que ele entrou? Acho que ele está se conectando. Bom dia, presidente. Bom dia, demais conselheiros. Tudo bom? Bom dia, doutor Jansen. Está com a câmera fechada? Tô, agora consegui abrir. Isso. Opa, fechou de novo. Ih, peraí. Acho que agora vai. Pronto. Bom dia. Então, nós vamos iniciar com o relatório, doutor Flávio, conselheiro. E aí eu lhe abro a palavra após o relatório para o senhor fazer a sustentação, ok? Peço que mantenha o microfone desligado para evitar interferências enquanto há do relatório, tá bom? Então vamos lá, Flávio? Vamos lá. Bem, o voto já está lá disponível. Trata-se de processo administrativo, trata-se de AD, expedido pela DRF em Aracaju, através do qual o contribuinte Liceu de Estudos Integrados, hora recorrente, foi excluído dos regimes simplificados de tributação, quais sejam o Simples Federal e o Simples Nacional. No que tange ao Simples Federal, como se depreende do AD, do relatório produzido pela fiscalização, a motivação para a exclusão do contribuinte seria o fato de ter ocorrido desmembramento das suas atividades. Desmembramento este que teria sido realizado quando já vigente a Lei 9317, configurando-se assim a hipótese de exclusão prevista no artigo 9º, inciso 7º da legislação em referência. A acusação fiscal nesse sentido foi assim resumida pelo acordo proferido pelo DJ de Florianópolis. A fiscalização informa que a empresa tinha como objeto social a manutenção de ensino regular, informa que a oitava e atual alteração contratual de 20 de 4 de 2007 dispõe que o capital social encontra-se dividido da seguinte forma: senhora Valéria, senhora Maria Luísa e senhora Clarissa, todas as três têm poder de gerência, sendo as duas primeiras responsáveis pela gerência administrativa e financeira, ao passo que a última é coordenadora pedagógica. A partir da sexta alteração contratual, em 30 de 1 de 2001, o objeto social passou a ser ensino pré-escolar e fundamental. A autoridade fiscal relata que, concomitante à mudança do objeto social do Liceu de Estudos Integrados, foi criado em 24 de 11 de 2000 outra sociedade empresária sob denominação Alves e Figueiredo Limitada, situada no mesmo endereço, tendo como objeto social o ensino médio, e como sócios Gilson, Maria Irene, Maria Luísa e Valéria, sendo que essas duas últimas constam com poderes de gerência. Cita que a primeira autorização contratual em 15 de 2 houve a retirada do sócio Gilson, ao passo que na segunda alteração contratual, em 2006, a sócia Maria Helene também saiu.
Aqui eu vou, porque acho que eu vou explorar isso um pouco melhor lá no voto, presidente. Ele vai fazer todos os rearranjos societários que foram feitos nesse decorrer. Mas eu acho que o que importa aqui, ó, dado aqui o penúltimo parágrafo. Dado este quadro, conclui que o Liceu Estudos Integrados Limitado efetuou o desmembramento com o objetivo de excluir o seu objeto social, o ensino médio, e atribuí-lo à empresa resultante, Alves e Figueiredo Limitado. Cita que tal conduta teve em mente a Lei 10.034 de 2000, que, no seu artigo 1º, inovou ao permitir que optasse pelo Simples Federal as pessoas que se dedicassem exclusivamente à creche, pré-escola e ensino fundamental. Dessa forma, a empresa foi excluída do Simples Federal, tendo em vista o desmembramento efetuado com fundamento no já citado artigo 9º, inciso 17, da 9317. O qual traz expressa a vedação de opção por pessoa jurídica resultante de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento. A exclusão do Simples Federal, como se depreende do AD, produziu efeitos a partir de 1 de 2001. Já no que se refere ao Simples Nacional, a motivação constante do AD, do relatório produzido pela fiscalização, foi de que o contribuinte omitiu informações nas GFIPs transmitidas de contribuintes individuais, incorrendo, desta forma, na hipótese de exclusão prevista no artigo 29, 7º da Lei Complementar 123. Os efeitos dessa exclusão Simples Nacional se deram a partir de 1/7 de 2007. Devidamente intimado, o recorrente apresentou manifestação de inconformidade, alegando, tal como consta no acordo proferido pela DRJ de Florianópolis, o seguinte. Bem, deixa eu ver, eu podia ter grifado aqui de amarelo, mas eu bobeei, mas o que importa aqui. Basicamente, ele fala assim, ele alega nulidade, no que sustenta que não teria sido observado o princípio da ampla defesa contraditória, ele fala que não foi intimado previamente da fiscalização, enfim. Cita que, na prática, o contribuinte primeiramente é excluído, sim, somente após lhe ser permitido impugnar o mencionado ato. E no mérito, com relação à exclusão do Simples Federal, apresenta o seguinte. Cita ser absurda a tese que teria desmembrado sua atividade de ensino médio com o intuito de se enquadrar no Simples, que apenas buscou de forma planejada, sem se afastar em nenhum momento da legalidade, uma maior economia, ou seja, o desmembramento de suas atividades operacionais teve como único escopo obter economia tributária, que o entendimento diverso representa por via indireta que o contribuinte, mesmo tendo a possibilidade de pagar menos, seja obrigado a viabilizar toda a defesa na manifestação de conformidade, isso é importante, foi no sentido de que ele fez um planejamento tributário lícito, que de fato houve essa criação dessa empresa, mas que ele tinha, dentro dos contornos legais, essa opção de pagar menos tributos. Com relação ao Simples Nacional, alega que em relação aos contribuintes individuais citados, aí ele cita o nome, estão devidamente descritos e relacionados respectivos comprovantes, comprovante de declaração de contribuições a recolher a Previdência e outras entidades e fundos por FPAS, o que afasta qualquer possibilidade de supressão ou redução do pagamento das respectivas contribuições. Ressalto que os respectivos valores das contribuições devidas, em razão dos serviços prestados, foram igualmente e pontualmente recolhidos, que sob tal prisma não se pode negar que a exclusão da manifestação do Simples Nacional penaliza injustamente uma empresa que pagou em dia suas obrigações e fere frontalmente o princípio da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade. Por último, pede que seja considerado nulo o ato declaratório por literal ofensa ao contraditório. Ao contraditório, por defesa ou na remota hipótese de assim não se entender, que seja reconsiderado o referido ato para o fim de ser reconhecido o direito de o Liceu de Estudos Integrados Limitado permanecer no Simples Federal e no Simples Nacional. Ao analisar o apelo, o contribuinte, entretanto, ao analisar o apelo do contribuinte, entretanto, aquela DRJ entendeu por bem manter o AD expedido, julgando como improcedente a manifestação de conformidade. O acórdão proferido recebeu a seguinte emenda. Não concordando com a decisão da turma de julgamento da COR, o recorrente, ao ser intimado teor do acordo proferido, apresentou recurso voluntário. Em primeiro momento, no apelo, o recorrente requeriu que o julgamento do presente feito fosse realizado em conjunto com o PA de número final 2011-65, uma vez que neste processo se discute a constituição de ofício de contribuições previdenciárias cobradas em decorrência de sua exclusão dos sistemas simplificados de tributação. Em sede preliminar, aduz pela nulidade do AD expedido, pelo fato, em síntese, de a fiscalização não ter supostamente analisado os documentos fiscais societários das empresas Liceu
Estudos Integrados e Alves e Figueiredo. No mérito, o apelo recorrente defende que não houve desmembramento para que restasse caracterizada a hipótese de exclusão do Simples Federal. Em argumento subsidiário, requer a aplicação de retroatividade benigna para fim de exclusão, aduzindo que a Lei Complementar 123 traz hipótese de exclusão mais benéfica no caso de exclusão por desmembramento. Quanto ao Simples Nacional, o recorrente defende que houve erro da fiscalização quando da fixação da data de início dos efeitos da exclusão promovida de ofício. Afirma ainda que não houve omissão na medida em que as informações dos contribuintes individuais que não constavam no GFIP constavam nos comprovantes de declaração de contribuição recolhida da Previdência Social. Também, em argumento subsidiário, alegou que, mesmo que admitida a existência de omissões, essas não teriam sido reiteradas nos termos da alteração promovida pela Lei Complementar 139, na redação do artigo 29.7 da Lei Complementar 123. Posteriormente, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a esses conselheiros para julgamento. Este é o relatório, presidente. Ok, obrigado, Flávio. Vamos à sustentação. Doutor, o senhor tem até 15 minutos para fazer. Todos me escutam bem, presidente? Sim, está perfeito. Sim, né? Bom dia, senhor presidente, demais conselheiros, conselheiro relator. Presidente, diante do relatório, né, que foi bastante fiel à realidade dos fatos, eu vou apenas pontuar alguns pontos, né? Vou começar nessa questão do julgamento em conjunto com o PAF final 2011-65, tá? Teve a desafetação, esse processo, ele em 2014, ele baixou em diligência e está aguardando o resultado desse. Então, a gente, né, essa parte ficou superada, né? Com relação aqui à nulidade, né, gostaria apenas de reforçar que os fundamentos legais utilizados na ADE 7 2011 em nada, né, se relacionam com a realidade do processo, da recorrente, né, caracterizando a ausência da adequada motivação, né, ao ato administrativo, razão pela qual é nulo. Aqui entendemos ser nulo, né, por inobservância ao artigo 2º, né, inciso 7º e 50 da Lei 9.784, né, e também do Decreto 7235. Isso porque, se os atos societários que demonstram ter havido apenas a alteração do objeto social da recorrente, e não a operação de cisão, tivessem sido corretamente analisados, né, considerando as atividades efetivamente desenvolvidas aqui pela Liceu, né, o ADE número 7 de 2011 e da exclusão do Simples Federal sequer teria sido expedido, né. Ainda se os documentos e as supostas omissões em GFIP com relação aqui à exclusão do Simples Nacional tivessem sido adequadamente verificados também, não teria sido expedido o ADE 7 de 2011 para excluir a recorrente do Simples Nacional. Em síntese, conforme bem destacou o relator, né, o recorrente foi excluído do Simples Federal e do Simples Nacional. Simples Federal em relação ao desmembramento, né, em suposto desmembramento das atividades, né, e do Simples Nacional em decorrência das supostas omissões de GFIP, né, relacionadas a dois contribuintes, aqui isso é importante destacar, individuais, né. Com relação à exclusão do Simples Federal, consta do ADE 7 de 2011, que em vista da alteração contratual e a anterior constituição da empresa Alves e Figueiredo da LTDA, a recorrente teria realizado um desmembramento, né, portanto estaria aí impossibilidade de aderir ao Simples Federal, né. Mas vale reforçar, senhores conselheiros, que essa alegação não corresponde à verdade material do caso em comento, tá? O recorrente aqui, a Liceu, ele sempre prestou serviço de ensino fundamental, sendo que em 3 de janeiro de 2011, para corrigir a descrição de seu objeto social, que é ensino regular, e compatibilizando com os serviços efetivamente prestados, tá, com as novas nomenclaturas até da Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, que dispõe a Lei 9.394 de 96, né, registrou aí a 6ª alteração contratual, que ajustou o seu objeto social, né, e a recorrente passou com esse ajuste, passou a ser ensino pré-escolar e fundamental, ou seja, passou a ser o que ela relativamente já prestava. Tá? Paralelamente a isso, né, em decorrência à edição ali da Lei 1034 de 2000,
né, que excluiu as atividades de ensino fundamental das vedações à adesão ao regime, aderiu, portanto, o Simples Nacional. Um ponto importante também, e isso está em toda a documentação juntada no processo, não houve qualquer transferência de ativos, direitos ou obrigações entre as empresas que pudesse configurar uma operação de cisão empresarial. Os próprios atos societários das empresas, juntados nos autos no curso da fiscalização, demonstram que não houve cisão. Né? O registro contratual contratual social da instituição Alves Figueiredo, LTDA, para a criação de uma nova empresa, né? E o registro de alteração contratual do Liceu de Estudos Integrados para atualização de seu objeto social, ou seja, são coisas distintas, né? Existem duas empresas, Alves Figueiredo, LTDA, Liceu de Estudos Integrados, né? E o fato de duas empresas terem sócios em comum não implica absolutamente nada, né? Não há qualquer dispositivo na legislação do Simples Federal ou do Direito Civil que vede a constituição, portanto, da Alves Figueiredo, LTDA. E que uma pessoa, né, possa ter poderes de gerência em mais de uma empresa. Não há essa vagação, né? O que houve foi, na autuação, aqui foi simplesmente uma distorção tendenciosa dos fatos, né, a fim de justificar a exclusão do Simples Federal. Tá? E quanto à existência, com relação à existência de empregados trabalhando para duas empresas, né, isso eu digo professores, né, isso é no mínimo normal, né? Um professor, não vemos hoje um professor, é muito raro um professor que trabalha em apenas uma instituição, né? E eu digo isso por conta que a fiscalização alegou que as GFIPs apresentadas estariam ali como se os professores estariam trabalhando em ambas as escolas, sim, em ambas as instituições, tanto na Alves Figueiredo, tanto na Liceu. Né? E isso não implica em nada, né? Professores que trabalham num período matutino em uma instituição, vespertino em outra e às vezes no noturno em outra, né? E relativamente, aqui, isso é um ponto bastante importante, né? A alegação da utilização de site e estrutura comuns, é importante esclarecer que desde que a Constituição da Alves e Figueiredo, de comum acordo com a recorrente, né, Liceu, fizeram um acordo aqui de condomínio, né? E a empresa ela prestava ali, ela fazia alguns pagamentos, né, de luz, água, e isso era um acordo entre as duas empresas, tá? Porque elas são estabelecidas no mesmo local, tá? Sendo evidente que não houve cisão ou desmembramento da recorrente, mas simples a alteração contratual, que é a tão simples a alteração contratual, né, por todos esses pontos, conforme demonstra a documentação, e por todos esses pontos aqui que eu já levantei, né. Entendemos também, senhores conselheiros, que a mera coincidência e suposições não podem, né, alterar a situação de fato aqui, né. O artigo 9º da Lei 9.317/96 trata exclusivamente das vedações ao regime do Simples Federal, de forma que a interpretação de seus dispositivos deve ser restritiva. Com relação à exclusão do Simples Nacional, né, que gerou efeitos a partir de janeiro a partir de 1º/6/2007, né, segundo, conforme eu já destaquei, segundo o ADE 7 de 2001, se deu por supostas omissões na GFIP, né, relacionadas a dois contribuintes individuais. Porém, verifica-se, né, enquanto a exclusão do programa traz efeitos desde julho de 2007, o primeiro equívoco pela recorrente, ao supostamente deixar de declarar a GFIP dos dois contribuintes individuais que lhe prestam serviços esporádicos, ocorreu em outubro de 2007. Então, veja que aí já tem, né, os efeitos partiram a partir de julho de 2007, mas deveria ter sido, esse é o primeiro equívoco, deveria ter sido ocorrido a partir de outubro de 2007, né? E observe-se também, senhores conselheiros, que não há norma jurídica que determine que, uma vez excluído do Simples Federal, deverá o contribuinte automaticamente ser excluído do Simples Nacional, né? Portanto, como a exclusão da recorrente decorre de supostas omissões, né, de GFIP,
de FIP deveria operar somente a partir da primeira omissão, por ela aqui incorrida, que foi em outubro de 2007. Esse é um ponto bastante relevante. E é nítida a nulidade da ADE, portanto, mais uma vez, né, da ADE número 7 de 2011. Né? E já me encaminhando para o final, eu gostaria apenas de destacar que, no presente caso, né, a autoridade fiscal ela analisou os períodos de julho de 2007 a maio de 2011, não, ou seja, portanto, 46 meses, né, sendo que em 9 meses o recorrente supostamente cometeu o equívoco de não declarar GFIP e os valores correspondentes às contribuições de apenas 2 contribuintes individuais, dentre todos os outros que lhe prestavam serviços esporádicos. Né, isto é, de um total de 46 meses analisados pela fiscalização, em apenas 9 meses, o recorrente cometeu o suposto equívoco formal e omitiu informações em GFIP. De modo que 80% do período foi verificado pela autoridade fiscal, que não teve omissão alguma, né, o que foi verificado pela própria autoridade fiscal. O que significa dizer que as supostas omissões incorridas pelo recorrente não foram praticadas de forma reiterada. Sendo assim, considerando o princípio da retroatividade benéfica, de modo a prevalecer ao presente, caso a redação conferida pela Lei Complementar 139 de 2011, né, deve ser reconhecido que as supostas omissões em GFIP praticadas pelo recorrente não foram reiteradas, tá? E razão pela qual, né, entendemos que deve ser cancelado o ADE, número 7 de 2011, sendo determinada, consequentemente, a sua reintegração, né, a manutenção da empresa no Simples Nacional. E, por fim, aqui pugna-se pelo total provimento do recurso voluntário. Tá? Estou à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário. Obrigado. Obrigado, doutor Jean. Algum questionamento para o patrono? Então, vamos ao voto, Flávio. Bem, presidente, o recurso é tempestivo e cumpre os demais requisitos e, por isso, dele eu tomo conhecimento. Com relação a essa, o patrono já esclareceu aí nas colocações dele a questão da necessidade de julgamento em conjunto com o processo 2011-65, em conjunto, né, com o presente feito. Como houve um pedido nesse sentido, eu analisei e, de fato, como o patrono esclareceu, esse processo ele foi distribuído em primeiro momento no CARF, trata de uma matéria afeta lá a segunda sessão de julgamento, mas houve uma resolução, agora não estou lembrando, resolução simples de despacho, determinando o retorno dos autos à instância de origem para aguardar justamente o desfecho deste processo para que possa dar seguimento no julgamento do processo 2011-65. Então, eu estou rejeitando o pedido para que o presente processo seja julgado de forma conjunta ao PA 2011-65. Tá? Acho que precisa votar isso, né, presidente? Podemos passar? Não, isso aí é. Tá. Beleza. Da nulidade do AD. Em sede preliminar, o recorrente alega que o AD expedido seria nulo, uma vez que, aos seus olhos, a fiscalização não teria analisado os documentos fiscais societários das empresas Liceu Estudos Integrados e Alves Figueiredo relativos ao período autuado, que seriam suficientes para comprovar o equívoco das informações dos processos relacionados à inocorrência de desmembramento, bem como a ausência de prática reiterada de omissão em GFIP. Afirma, sim, que tais documentos comprovam que não existem razões para a exclusão do Simples e, via de consequência, para as autuações fiscais. Contudo, o que se percebe da preliminar de nulidade levantada pelo recorrente, da preliminar levantada pelo recorrente é que se trata, em verdade, de uma questão de mérito, na medida em que tenta demonstrar no seu razoado a ausência das causas que derem seja a exclusão do sistema simplificado de tributação. Em especial, quando o recorrente alega que a análise dos fatos, alterações societárias e documentações comprobatórias das atividades efetivamente desenvolvidas foi feita de forma equivocada, o que se está pretendendo, data vênia, é demonstrar a incorreção do ato administrativo e não sua nulidade. Nesse sentido, não se pode deixar de consignar, aí eu trago aqui as hipóteses do artigo 59 do decreto 7235,
E, contudo, vez ou outra, há uma certa confusão das partes quando invocam nulidade do procedimento, quando, na verdade, se está aduzindo uma questão de mérito, como no caso, por exemplo, de uma interpretação equivocada da legislação, culpada da fiscalização, ou erro do cálculo de eventual penalidade aplicada. Nesse sentido, são precisas colocações da conselheira Júnior Sampaio na declaração de voto constando no acordo tal. Esse é um voto que eu já conheci da turma. Por outro lado, este relator não tem dúvida de que a expressão pretensão do direito de defesa, constando no inciso 2 do artigo 59, pode ter diversas interpretações e, por consequência, uma aplicação ampliada. Sim, qualquer ato de administração que, de alguma forma, dificulte ou inviabilize o direito de ampla defesa outorgado aos contribuintes, poderá macular o ato praticado, devendo este ser considerado nulo. No presente caso, contudo, não se vislumbra qualquer cerceamento do direito de defesa do contribuinte. Os fatos e a motivação para a expedição do AD estão suficientemente claros e não impossibilitaram que o recorrente apresentasse sua defesa, podendo carregar aos autos as provas que entendia como necessárias para comprovar suas alegações. Por outro lado, não há qualquer vício no ato quanto à competência da autoridade que promoveu o lançamento de ofício dos créditos tributários. Inclusive, o próprio recorrente não se insurge quanto a este ponto. Assim, não se vislumbra a ocorrência de nenhuma das hipóteses de nulidade elencadas no artigo 59 do decreto 7235. Se houve algum erro na interpretação dos eventos e documentos societários, esse eventual erro será analisado como matéria de mérito, mas não como nulidade. Estou de acordo aqui, né? Acho que é bem comum nesse colegiado essa questão da nulidade confundida com mérito. Pode seguir. Beleza. Do mérito, da exclusão do Simples Federal. Como demonstrado no relatório acima, o presente processo administrativo versa sobre a AD que promoveu a exclusão do contribuinte do Simples Federal e do Simples Nacional. No que se refere à exclusão do Simples Federal, a motivação do AD de ofício promovido pela fiscalização foi o fato de que houve um desmembramento das atividades desenvolvidas pelo recorrente. Desmembramento este ocorrido já na vigência da Lei 9317, caracterizando assim a hipótese prevista no artigo 9º, 7º da referida legislação. Quando da apresentação da manifestação de conformidade, o recorrente não negou esse desmembramento. Pelo contrário, alegou em seu apelo inaugural que o desmembramento de suas atividades operacionais teve como escopo obter economia tributária, mas que essa operação não poderia ser desconsiderada pela fiscalização, uma vez que não foi praticada com simulação ou fraude. A ausência de negativo do desmembramento não passou despercebida pela turma de julgamento da COR, sendo consignado no acordo recorrido que, abre aspas, como se denota de sua peça de defesa, a empresa ratifica o fato de que efetivamente ocorreu o desmembramento, sendo este fato inconteste nos autos. No recurso voluntário, alterando as afirmações anteriormente apresentadas, o recorrente afirma que não houve cisão, tampouco desmembramento de atividades a justificar a sua exclusão do Simples Federal. No que se refere à afirmação do recorrente que não teria ocorrido a cisão, deixe de analisar os argumentos apresentados no recurso voluntário, já que essa não foi a motivação para a sua exclusão do Simples Federal. Por outro lado, em que pese ter sido contraditório em seus apelos, não se tem dúvidas, pelo conjunto probatório dos autos, que o recorrente promoveu o desmembramento das suas atividades, incorrendo em si nas hipóteses previstas no artigo na hipótese prevista no artigo 9º, 7º da 9317. Nesse sentido, concordo com as colocações do acordo recorrido quando da análise da acusação fiscal. Aí, invernos. Por outro lado, se verificou que, quando da criação da empresa Alves Figueiredo, grande parte dos empregados admitidos vieram transferidos da Liceu de Estudos Integrados. Sobre este aspecto, a fiscalização informa que, no contexto da documentação do Liceu Estudos Integrados Limitada, nas competências de dezembro de 2000 e fevereiro de 2001, com a GFIP da empresa Alves Figueiredo Limitada, competência de fevereiro de 2001, se comprova que, dos 12 empregados declarados em fevereiro de 2001 por esta última, apenas 2 não eram empregados provenientes da Liceu em dezembro de 2000. Dos 10 restantes, apenas 2 não figuravam também como empregado do Liceu em fevereiro de 2001. Este fato está demonstrado de forma detalhada no relatório apresentado pela autoridade fiscal, no qual consta, inclusive, o nome dos segurados e sua inscrição de previdência social. Por outro lado, nos autos, outro fato demonstrado nos autos é que as duas empresas, na realidade, são totalmente controladas pelos mesmos sócios administradores, no caso, Valéria e Maria Luísa. Os três sócios proprietários da Liceu, Valéria, Maria Luísa
e Clarissa são também sócios proprietários da Alves Figueiredo. Conforme se comprova do exame do contrato social da Alves Figueiredo, se verifica ainda que os sócios remanescentes, Silvestre e Clarissa, são filhos da Maria Luísa, enquanto Carlos Heitor é filho da senhora Valéria. Além desses fatos, a fiscalização comprovou que as empresas atuam de forma unificada, no mesmo endereço físico. As informações disponibilizadas na internet são dirigidas ao público de forma a abranger as atividades das empresas na área de educação infantil, ensino fundamental e médio. As atividades administrativas, de um modo geral, tais como as de secretaria e direção, são unificadas, sem distinção das empresas. A fiscalização constatou ainda que a empresa criada, Alves e Figueiredo, não dispõe sequer de estrutura operacional para desenvolver suas atividades, sendo que está estabelecido o mesmo endereço do liceu e se utiliza dos mesmos recursos dessa. Assim, escorrer que foi o procedimento da administração tributária, uma vez que a empresa não poderia se enquadrar no Simples nos termos do artigo 17 da 9317. Agora volto eu. Deste norte, não se pode dar guarida aos argumentos apresentados pelo recorrente no recurso voluntário, em especial quando afirma que a alteração do objeto social do recorrente se deu única e exclusivamente a fim de adequar a legislação pertinente, não havendo qualquer vício com a criação da Alves Figueiredo Limitada. Não há dúvida de que a criação da empresa Alves Figueiredo Limitada se deu com o objetivo de retirar, desmembrar, uma das atividades realizadas pelo recorrente para que este pudesse se enquadrar na tributação simplificada instituída pela 9317. Reitero-se que o próprio recorrente afirmou isso na manifestação de conformidade apresentada. Por outro lado, entende-se que, de fato, os contribuintes podem e devem gerir os negócios com o objetivo de gerar o maior número de ganhos possíveis, não podendo a Fazenda Pública desconsiderar fatos praticados de forma lícita, mesmo que o único propósito deste seja uma economia tributária. Este entendimento já restou consignado por este relator em diversos acordos. Entretanto, no caso do Simples Federal, o legislador deixou claro que o evento de desmembramento das atividades, independente da motivação, não seria admitido. E caso fosse identificado pela fiscalização, o contribuinte deveria ser excluído do sistema de tributação simplificado. Foi justamente o que houve no presente caso. O recorrente sabia, ou deveria saber, que a alteração do seu objeto social, com a criação de uma nova empresa, que tinha como objeto social uma das atividades então praticadas pelo contribuinte, tão somente para se guardar nas hipóteses de inclusão do Distrito Federal, daria ensejo a sua exclusão. Com licença, acho que o patrono saiu. Continuando, presidente? Você está sem som. Pessoal, põe para verificar o que ocorreu com a saída do patrono, se ele ainda estiver na outra sala também, mas nós vamos continuar proferindo o voto aqui, que ele já fez a sustentação. Vai ter prejuízo, né? Tá, beleza. Então, se o fato de ter praticado esses eventos motivado por uma economia tributária ou qualquer outra que o justificasse, é suficiente para enquadrar no hipótese do artigo 9º. Por essas razões, votos por negar por via do recurso voluntário. Presidente, só para pontuar aqui, enfim, acho que ficou claro o meu voto, ele não negou na primeira peça que ele desmembrou. Ele fala em planejamento tributário lícito. E depois ele tenta balizar melhor a discussão. Mas, mesmo com esse balizamento, eu continuo entendendo que houve desmembramento a fim de justificar a sua exclusão. Então, em algum momento, ele admitiu que teve desmembramento? A manifestação de conformidade, Cleuso, inclusive os advogados que fizeram o recurso está muito bem feito, mas deve ter sido feito por algum contador, assim, você vê que não tinha tanto cuidado. E ele fala, olha, eu tenho direito à economia tributária, eu tenho direito a pagar menos tributo, eu tenho direito a entrar no Simples, como eu tinha uma atividade, eu tirei essa atividade para entrar no Simples. Ele fala num planejamento tributário lícito. Por isso que eu quis deixar esse último ponto aqui bem claro, no seguinte sentido. Mesmo que se admitisse que é possível, não vou discutir questão de propósito negocial, nada no planejamento tributário. Neste caso específico, tem uma vedação legal, que se ele desmembrar, ele vai ser excluído. Então, a gente não está falando de planejamento tributário lícito, a gente está falando de uma ilicitude contra uma disposição legal. Mas ele admite que houve desmembramento. Vamos votar essa matéria, que são dois motivos, né? Paulo? Eu acompanho o relator. Gustavo? Voltou. Voltou, vamos aguardar aqui.
de repente você repete aí as conclusões. Não tem problema, o senhor saiu da sala, nós seguimos com a leitura do voto, doutor? Pedir só para o... Sim, presidente, minha conexão caiu aqui sem eu mexer em nada. Entendi. Acontece. O relator concluiu a análise do voto. Nessa primeiro ponto, nós estamos tratando do Simples Federal. Só pedir para ele repetir só a conclusão final. Pode ser até refazer esse resuminho que você fez. Ok. Aí eu vou voltar a colher os votos. O voto só encaminhou nesse ponto com relação ao Simples Federal, doutor, só para o senhor ter ciência, de que, em um primeiro momento, a própria empresa, a própria entidade, ela reconhece que houve o desmembramento, quando ela apresenta a manifestação de conformidade, e depois, no recurso voluntário, a argumentação que foi colocada nas razões lá do recursais foi de que não houve desmembramento. Mas a minha conclusão aqui no voto é que, de fato, houve um desmembramento e, tendo em vista a argumentação colocada em manifestação de conformidade, que era lícito, que haveria um planejamento tributário com fins de economia de tributos, eu, particularmente, não sou acompanhado pela maioria dos demais conselheiros. Com relação ao planejamento, eu entendo, sim, deixei isso consignado aqui no voto, de que o contribuinte tem o direito de fazer os seus rearranjos societários para fins de economia tributária, mas desde que não pratique nenhuma ilicitude. E, no presente caso, é muito claro que o fato do contribuinte tirar uma das suas atividades para fins de se enquadrar no Simples Federal é vedado pela legislação. Então, aqui a gente não está trabalhando dentro do campo de planejamento tributário lícito, sim, do planejamento tributário ilícito, porque vai contra a legislação. Então, nesse ponto, eu estou negando provimento ao recurso voluntário. Só para deixar as minhas razões aí, tá? Ok. Eu vou colher os votos, então, dessa parte, que são 2 aspectos, né, 2 períodos. Paulo? Eu acompanho o relator. Só Flávio, a questão, eu acho que aqui, da forma que você escreveu a questão do planejamento tributário, eu acho que não há divergência, porque, assim, eu também concordo que o contribuinte pode fazer, né, praticar qualquer ato lícito de rearranjo com finalidade tributária, né? O meu posicionamento é: esses atos, eles têm que ser revestidos de veracidade. Você não pode fazer um ato lícito, mas que está encobrindo uma situação fictícia. Né? A divergência não tem muito a ver com a licitude, mas sim com a veracidade dos atos revestidos. Né? Ó, o Galo. Gustavo? Com o relator. Ricardo? Com o relator, presidente. André? Com o relator, presidente. Cláudio? Também acompanho o relator, presidente. Fabiana? Também acompanho o relator. Também vou acompanhar pelas conclusões, porque, assim, o único propósito de economia tributária, eu tenho minhas ressalvas aqui, que eu até concordo, que ele possa ter, como um dos objetivos, a economia tributária. Mas como único propósito, aí eu tenho... O presidente, até eu tenho colocado isso em outros votos, enfim, até principalmente quando eu discuto a verdade material, e eu sei que eu não sou acompanhado na maioria das vezes, eu não sei se para seu conforto, se você quiser que eu coloque aqui que não é acompanhado pela maioria dos membros desse colegiado, aí... se você quiser ressalvar essa posição pessoal... Eu tenho feito isso na verdade material, né, isso tem... Para não ter que todo mundo ficar acompanhando pela... Ok. Eu faço isso aqui. Então eu acompanho o relator com esse pequeno adendo aí. Então podemos continuar na segunda parte do voto. Aqui ainda tinha uma questão da retroatividade benigna relacionada ao Simples Federal também. Então, não concluiu, mas eu não sei um seria argumento só subsidiário. sobre o aspecto material primeiro, agora seria o subsidiário. Tá. Isso. Em argumento subsidiário, no que se refere à exclusão do Simples Federal, o recorrente requer a aplicação do dispositivo no artigo 3º, parágrafo 4º, inciso 9º da Lei Complementar 123, que, supostamente, teria uma regra de exclusão do programa simplificado de distribuição mais benéfico do que contido no artigo 9º, 7º, 17 da 9317. Afirma, nesse sentido, que a norma seria mais benéfica na medida em que a Lei 9317, no seu artigo 9º, 17, considerada pela autoridade fiscal na autuação, não havia previsão de limitação temporal para a exclusão do regime simplificado, o qual só foi incluída pela Lei Complementar 123 de 2011.
Em primeiro lugar, não se pode deixar de consignar que o recorrente não aventou essa questão quando da apresentação da sua manifestação de conformidade, o que poderia caracterizar a preclusão consumativa do argumento. De toda sorte, mesmo superada essa questão, até mesmo porque a aplicação de uma penalidade mais benéfica, fixada posteriormente pela legislação, pode sim ser considerada uma matéria de ordem pública, podendo ser invocada, inclusive, de ofício pelo jurador, no presente caso, não há como acatar o argumento do recorrente. Explique-se. Como já demonstrado no relatório Alhules, ao expedir o AD, a fiscalização entendeu por bem excluir o contribuinte do Simples Federal e do Simples Nacional, levando em consideração a data do desmembramento vedado pela legislação e a data de opção do novo regime, respectivamente. Nesse sentido, as legislações aplicadas foram as correlatas a cada um dos sistemas, quais sejam 9317 e Lei Complementar 123. O que o recorrente quer, com a suposta retroatividade benigna, é a aplicação da legislação afeta ao Simples Nacional, Lei Complementar 123, no ato de exclusão do Simples Federal, que era regulado pela 9317, o que não se pode admitir. Neste ponto, deve-se consignar de pronto que o artigo 3º, parágrafo 4º, inciso 9º da Lei Complementar 123, não trata de penalidade, e sim de uma condição para que o contribuinte possa optar pelo regime do Simples Nacional. Ou seja, pela leitura do dispositivo, a pessoa jurídica só poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar 123, caso não tenha praticado cisão ou qualquer outra forma de desmembramento nos 5 anos calendários anteriores. Assim, o dispositivo invocado pelo recorrente não é uma penalidade, a ensejar a aplicação retroativa prevista no artigo 106.2c do CTN. E mesmo que se admitisse que o artigo 3º, parágrafo 4º do inciso 9 da Lei Complementar 123 trata de uma penalidade e que essa seria mais benéfica que a penalidade que lhe foi aplicada, não se pode acatar o argumento do recorrente. Como sabido, em que pesa a semelhança entre os sistemas Simples Federal e Nacional, eles são distintos e regulados por legislações igualmente distintas. Não se pode, nesse sentido, com o argumento de uma aplicação de retroatividade benigna, que a legislação de um sistema seja aplicada em outro. A retroatividade benigna só poderia ser aplicada caso a própria 9317 tivesse sido alterada para considerar uma penalidade mais benéfica do que anteriormente previsto pelo legislador. Portanto, votos por negar provimento. Aí, presidente, a gente até tem teve um voto seu ontem, com relação a isso. Eu tenho essa posição aqui, acho que são 2 sistemas distintos, mas acho que o primeiro ponto que precisa ser enfrentado aqui pelo colegiado é o que o contribuinte invoca não é penalidade, é condição para ingressar no sistema. Então, não tem que falar em aplicação do 106, porque ou você cumpre aquela condição e entra no Simples Nacional, ou você não cumpre e não pode entrar no Simples Nacional. Então, para mim, não é penalidade. Então, acho que ficou claro aí no meu voto, só para... Então, eu estou negando provimento neste ponto também para os voluntários. Essa é ventilada. Não. Está me ouvindo? Não tinha sido ventilado. Na impugnação? Não. Acho que não era caso de conhecimento, hein? Então, presidente, eu até falo sobre isso, sobre preclusão consumativa ali, mas a gente até tem debatido penalidade mais benéfica, ser uma matéria de ordem pública, para não ficar capenga, vamos dizer assim, meu voto, eu parar no meio e, enfim, eu trouxe o argumento e falei, olha, ok, para mim há uma preclusão, pode ser caracterizada a preclusão, mas como retroatividade benigna é uma matéria de ordem pública e poderia ser invocada, inclusive, de ofício, eu achei melhor analisar. Eu acho que deveria ter sido analisado. Então. Ok. Paulo? Eu acompanho o relator. Gustavo? Relator. Ricardo? Com o relator. André? Com o relator, presidente. Do relator, está no meio da colheita de votos, aí atrapalha. Cléus? Também vou acompanhar o relator, presidente. Eu acho que a hipótese realmente não é de sanção, por isso não se encaixa no 106 do CTN. Acompanho o relator. Fabiana? Também acompanho, acho que o Flávio expôs muito bem essa questão. Ontem eu trouxe um voto tratando daquela questão do limite, da exclusão, que a lei é expressa no sentido, a lei 123, de limitar ao ano em que o limite de faturamento é extrapolado. Mas é uma disposição expressa, da 123, de uma situação própria, Eu também entendo que não há aplicação de retroatividade. Naquele caso, a gente aplicou uma analogia, mas não é o caso de retroatividade. Então, eu também vou acompanhar o relator. A guisa de
de esclarecimento, gente. Nós estamos falando de leis que tratam de regimes distintos, né? Isso. Nós não estamos falando de um mesmo regime tributário. Perfeito. Então, por unanimidade de votos, rejeitado aqui, então fecha a questão do Simples Federal. Acho que agora vamos para o nacional, né? Perfeito. Vou registrar o voto como unanimidade por negar provimento ao recurso na parte do Simples Federal. Se for unânime nos dois, aí a gente, não sei como é o voto do relator, mas vamos lá. E lembre que, presidente, tem a preliminar lá de nulidade também. Tá. Da exclusão do Simples Nacional. Como demonstrado, o recorrente foi excluído do Simples Nacional pelo fato de ter omitido em GFIPS as informações de contribuintes individuais, o que ensejou a aplicação pela fiscalização do disposto no artigo 29.12 da Lei Complementar 123. Não há dúvida de que houve as omissões apontadas pela fiscalização, até mesmo porque o próprio recorrente, desde a manifestação de conformidade, deixou claro que, por equívoco, não constou alguns contribuintes individuais em suas GFIPS. Por outro lado, não convence o argumento do recorrente, no sentido de que sua omissão não teria trazido qualquer prejuízo, porque não teria havido a supressão ou a redução no pagamento das referidas contribuições previdenciárias, na medida em que aqueles contribuintes teriam sido declarados nos comprovantes de declaração das contribuições a recolher à Previdência Social e outras entidades e fundos por FPAS. Como muito demonstrado pela turma de julgamento ACO, quando a análise dos documentos e declarações apresentados pelo recorrente, não houve o recolhimento correto das aludidas contribuições previdenciárias, sendo essas lançadas de ofício pela fiscalização. Veja que encostou no acordo recorrido. Entretanto, abre aspas, entretanto, não há como acatar os argumentos apresentados pelo impugnante, uma vez que efetivamente a empresa omitiu da GFIP a remuneração paga aos segurados contribuintes individuais, Marineide e Thales, conforme consta das GFIPs constantes do sistema informatizado da Receita. Os valores não declarados pela empresa não foram recolhidos em época própria, tendo sido lançados de ofício no processo administrativo final 2011-65, ao de fração número tal, levantamento tal. Este lançamento contempla a contribuição previdenciária relativa à remuneração paga pela empresa aos contribuintes individuais, Marinete e Thales. Com relação aos argumentos de que os comprovantes individuais estariam contemplados na GFI por meio do comprovante de declaração de contribuições a recolher à Previdência Social e a outras entidades e fundos FPAS, o que se constata, na realidade, é que este citado documento nada mais é do que um relatório parte integrante da GFIP, o qual não discrimina os segurados, e sim os totais das contribuições a recolher à Previdência Social na competência que se refere. Por outro lado, em ambos os relatórios, relação dos trabalhadores constantes no arquivo CFIP, nas competências apontadas pela fiscalização, se constata que efetivamente não estavam incluídos, quando a ação fiscal na empresa, os segurados contribuintes individuais Marineide e Thales. A empresa, ainda na tentativa de justificar a infração cometida, apresentou em estágio de impugnação relatórios da folha de pagamento incluídos os citados segurados, datados de 8/5/2011, portanto, elaborados após a emissão do ato declaratório de exclusão, cuja ciência foi dada ao contribuinte em 3/5/2011. Destacou-se. Fecha aspas. Ademais, deve ser afastado o argumento do recorrente, lançado de forma inovadora no recurso voluntário, no sentido de que, após alterações promovidas pela Lei Complementar 139, na Lei Complementar 123, a exclusão por omissão só será admitida no caso de práticas reiteradas que, em caso, não houve... no sentido de que, após alterações promovidas pela Lei Complementar 139, a exclusão por omissão só será admitida no caso de práticas reiteradas, e que, em caso, não houve a reiteração das condutas. Como o próprio recorrente afirma em seu apelo, a omissão apontada pela fiscalização ocorreu durante 9 meses, sendo que, nesse período, não houve recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração percebidas pelos segurados individuais que lhes prestaram serviço. Ora, apesar do dispositivo legal, artigo 129, 7º da Lei Complementar 123, com as alterações promovidas pela Lei Complementar 139, não dizer exatamente qual o período se considerará como prática reiterada, não se tem dúvida de que a omissão em 9 meses nas declarações é uma omissão reiterada, independentemente do percentual que essas omissões representem no número de declarações apresentadas pelo recorrente. Assim, em que pesa a nova redação do dispositivo e comento, não há reparos a se fazer no AT, tampouco na sua reforma, tampouco na sua reforma neste ponto, uma vez que
restou caracterizada a prática reiterada das omissões por parte do contribuinte. Por fim, acho que eu vou direto aqui, presidente. Por fim, complementar o argumento do recorrente do que tange a data em que o AD produz os efeitos quanto à exclusão do Simples Nacional. Em suas argumentações, o recorrente alega que, em que pese a produção de efeitos do AD tenha ocorrido a partir de 1º de julho de 2007, a primeira omissão identificada pela fiscalização se deu em 9 de 2007. Assim, alega o recorrente que a produção de efeitos deveria ocorrer em 10 de 2007. E neste ponto, o recorrente tem razão em parte. É que, de fato, quando se analisa o AD, a primeira omissão em GFIP identificada pela fiscalização ocorreu na competência de 9 de 2007. Nesse sentido, nos termos do artigo 6º da resolução CSGN 15 de 2007, a produção dos efeitos da exclusão se dará a partir do próprio mês em que incorridas as omissões. Portanto, ao contrário do que consta do AD, entende que os efeitos da exclusão do Simples Nacional deverá ter início a partir de setembro de 2007. Por todo exposto, votos por dar provimento ao recurso voluntário, não somente para dar parcial provimento ao recurso voluntário, não somente para declarar que a exclusão do Simples Nacional tem efeito a partir de 9 de 2007, inclusive. É como voto, presidente. Só para esclarecer, então a gente está aqui nessa exclusão do Simples Nacional, nós estamos falando em praticamente três argumentos, não dividir em tópicos, mas nós estamos falando de que não houve omissão, e eu estou entendendo que houve omissão, nós estamos falando que não, na questão da prática de reiterada, eu estou entendendo que houve prática reiterada, e eu estou acatando parcialmente o argumento dele aqui com relação aos efeitos da exclusão, porque para mim tem que ser da data em que identificada a primeira omissão, que foi 9 de 2007. Flávio, nós já julgamos em processo da minha relatoria que a caracterização da prática reiterada se dá na segunda infração, que antes disso você tem uma infração. A segunda é que caracteriza a prática reiterada. E nós já decidimos, acho que até, se eu não estiver enganado, por unanimidade aqui, no sentido que, então, porque ali a hipótese específica é a prática reiterada. Quando é que se caracteriza a reiteração? No segundo mês, não no primeiro. O primeiro mês é 1. Se eu tivesse cometido uma omissão, não teria a exclusão. E até o parágrafo 9 lá, né, que o Flávio não citou o parágrafo 9 do artigo 29, que ele fala justamente o que é a prática reiterada, inclusive para o inciso 12, né, que foi aplicado. E é justamente em 2 períodos, né, 2 ou mais períodos. Porque você teria que ter o segundo fato para caracterizar a reiteração. E aí teria razão o contribuinte dizer que seria em outubro, e não em setembro, não na primeira infração, que ele omitiu uma vez, mas a reiteração que dá ensejo à exclusão é o segundo fato. Nós já decidimos assim, até... Estou lembrando, presidente, estou lembrando. Mas aí, aqui mudaria só que a relação, os efeitos seriam a partir de 10 de 2007. Seria isso. Não vejo problema em alterar meu voto, não, presidente. Acho que posso ter bobeado nisso aqui mesmo. Acho que se todos concordarem, não tiver problema para você, eu mudo aqui nesse ponto aqui para dar parcial provimento, tão somente para os efeitos se darem a partir de 10 de 2007, inclusive. Gustavo quer falar lá. Vamos lá, Gustavo. Então, uma coisa estranha aqui, a lei complementar, ela trata das hipóteses dos efeitos da exclusão e ela não faz qualquer remissão ao comitê gestor. O comitê gestor não tem competência para dispor de forma diferente da lei complementar. E a não ser que eu não esteja enxergando direito, porque eu quebrei a lente do meu olho esquerdo, então eu realmente estou com dificuldade em enxergar, nenhuma hipótese aqui no artigo 31 contempla a possibilidade dos efeitos serem verificados no próprio mês da ocorrência. Tem sim. Eu não sei qual, mas tem, da lei. Não, mas eu estou com ele aberto. E ele fala a partir do mês seguinte da ocorrência. Significa dizer que das duas uma, ou realmente não estão enxergando direito, ou a resolução do comitê gestor extrapolou a lei. No mês seguinte, pode ser que seja a determinação seja nesse sentido. Tem que dar uma olhadinha. O Ricardo também quer falar, Ricardo? Eu também acho que mais ou menos na linha aí do
que foi levantado pelo Gustavo, aqui no próprio ponto, eu não entrei na legislação, mas aqui a partir do próprio mês em que em corrida prática, a reiteração me parece ser apenas uma condição da prática. Eu acho que, eu tenho minhas dúvidas se tem que ser a partir do segundo mês. Me parece que o voto do relator está razoavelmente dentro da linha do que eu penso. Mas se você já tem aí uma posição mais firmada sobre o assunto, eu talvez pudesse estudar, mas não é o caso aqui. Só queria levantar esse ponto, mas acho que já foi levantado. Qual é o artigo mesmo da lei que estava se referindo? 29. Até dentro, viu, Ricardo, dentro do que você está falando, e essa foi a minha linha de pensamento, ok, essa questão de a reiteração se dá a partir do segundo mês, eu até entendo, é isso mesmo, né? Como é que você vai ter um mês, enfim, a partir do segundo mês? Mas a minha linha de pensamento é o seguinte, ok, eu vou considerar uma reiteração a partir do segundo mês, mas ela tem que ter efeitos desde quando eu comecei essa omissão, né? Essa omissão nas declarações. Mas eu não vejo, se eu já votei nesse sentido, esses processos de simples para a gente não são simples, né? São muitos detalhes esses processos, eu não tenho problema, enfim, acho que até cataria esse argumento aqui. Ô, Flávio, você citou, no seu voto, você cita a IN 15, né, que é de 2007, que seria antes dessa alteração. Você chegou a ver como é que é a IN... a resolução 15 de 2007. Você chegou a ver como é que a resolução 94 trata, não? Não. Tá, beleza, tranquilo. Não olhei, mas é porque eu citei ela aqui porque era a época da... Claro, né, era vigente a época, né, mas justamente essa previsão da reiteração não existia nem na época, né, que aconteceram os fatos, na verdade. Depois veio com essa alteração da 139 na 123, né? É que eles fizeram um negócio horrível com relação a essa lei complementar, porque o texto publicado lá no site do Planalto é o texto da republicação, né, da 139. Para você conseguir o texto antes da alteração é uma luta. Não é. A verdade, repito, o simples não é simples. O simples não é simples. Presidente, eu vou manter minha posição aqui. A Lei Complementar 123 estabelece, como muito, no mês subsequente. A resolução do Comitê Gestor ela extrapola a lei aqui. Você vê que o efeito aqui, eu acho realmente a partir do mês seguinte é o da ocorrência da situação impeditiva. Para mim, aqui... Seriam 2 meses. Já votou, tem que ter as 2 vezes, e o mês seguinte caracteriza no segundo mês. E aí seria no mês seguinte. Tem razão, Gustavo. Dispositivo aí, presidente? Você está lendo? Seria o artigo 31. Inciso 2. Que remete ao inciso 2 do 30, que é o que trata... das hipóteses de vedação. Eu acho que já fiz toda essa construção em um voto, e pelo menos naquele momento passou pelo colegiado. Ricardo, aí eu, assim, ao contrário do que eu falei, do que você, acho que essa dispositiva aqui, estou olhando ele do artigo 31.2 aí que o presidente citou, ele é muito claro, ele fala, né, da hipótese tal, a partir do mês seguinte da situação impeditiva. Então, acho que dá para... Acho que vou mudar aqui, presidente. Eu acho que eu tenho até o voto que eu analiso isso aí. Tá. Mas agora, eu fiquei em dúvida. Essa hipótese não se aplica quando se tratar de pedido de exclusão pelo contribuinte? Esse é o caso de ofício. É o de ofício. Não, ele faz referência ao artigo 30, né? E o 30 fala, a exclusão do Simples Nacional mediante comunicação das microempresas, das empresas de pequeno porte e da SEA. Daí ele elenca aqui. E o 31, em 2, alude ao inciso 2 do 30.
Eu acho que a hipótese aqui é a do 29, parágrafo 1º, que o Flávio tinha aventado primeiro. Não é isso, é a questão dos efeitos, Cleuso. Se você pegar aqui, ó, o 31, parágrafo, inciso 2º, ele fala, na hipótese do inciso 2 do caput do artigo 30, a partir do mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva. E se você vai lá no artigo 30, segundo, ele obrigatoriamente é o de ofício que o Gustavo falou. Acho quando que elas incorreriam... Clécio. Está correto, Clécio. Está correto, Clécio. É porque o 31 fala da comunicação, Flavinho. O 29 já regra os próprios efeitos. Eu errei aqui. Vocês estão me deixando doido. Não. Tá, o seu voto está certinho, cara. Mas, para mim, de qualquer maneira, só há incorrência da situação com a prática reiterada, para mim. Sim. Aí seria 2 meses, de qualquer forma. Aí seria outubro, como pede o contribuinte, eu acho. É isso mesmo. O Flavinho, eu errei. Desculpa, gente. Vocês estão me deixando doido. Mas, assim... Agora, peraí que eu me confundi todo. A questão a prática reiterada só dá a partir do 2º mês. Ok. Aí eu vou pro Ricardo, porque o Ricardo falou. Houve a prática reiterada que foram 9 meses. Beleza? Mas ele fala em incorrência da situação. Qual é a situação? A prática reiterada, se tivesse feito uma só, não teria. O contribuinte pode estar fazendo a prática reiterada em vários anos e você só está fiscalizando um determinado ano, e o período é ano. Não, aquele ano ele está livre. Eu não entendo dessa forma, já enfrentei essa discussão no âmbito da fiscalização e na ocasião me recordo que a nossa conclusão tinha sido de que essa condição de reiterar, que aliás é dúbia, né? Pode ser que se reitere com uma segunda incidência, pode ser que precise de mais de 2, de 3, dependendo do caso da infração, o que é aquela conduta. Pode ser que você só consiga verificar uma reiteração, porque dependendo da conduta, a conduta ela tem que ser conclusiva, ela pode ser só um início de conduta. Tem toda uma discussão em cima disso. Eu acho que, uma vez caracterizada a reiteração, a prática, a primeira já é suficiente para a gente tentar aplicar os efeitos da norma. Mas eu não lembro realmente todos os dispositivos que se aplicam ao caso, por isso que eu tenho um certo receio aí de ao pé. Mas se o relator vai arredar, eu vou com ele e espero aí, futuramente, pode ser que eu firme melhor essa posição. A própria lei, nesse caso, regra, né? O que é a prática reiterada, diferente de outras situações aí da legislação, que ela traz o parágrafo 9 e define a ocorrência em 2 ou mais períodos de apuração. Então, isso é tranquilo. Há também quem diga que, para caracterizar a infração reiterada, tem que haver um auto de infração, entendeu? Eu já não penso. Essa é uma outra discussão, né? Que a gente sempre trava, mas tem admitido que a autuação em si e a fundamentação do AD comprovado é suficiente, como a gente tem julgado assim. Mas aqui o que diz a lei? A ocorrência de 2 ou mais períodos de apuração, ou seja, mensal, consecutivos ou não, alternados, de idêntica infração, inclusive natureza acessória, verificada em relação aos últimos 5 anos calendários, formalizados por intermédio de auto-infração ou notificação. A segunda ocorrência de infração idêntica, caso seja cometida utilização de ardil e tal, que é uma outra situação. Então, para mim, a caracterização, ela se dá no segunda ocorrência. E aí, a partir desse mês, ele deve ser excluído. Essa é a minha visão. Mas tudo bem, o relator fica à vontade para manter. Não, presidente, eu vou, enfim, fui e voltei, mas eu vou manter meu voto, até dentro do que o Ricardo está colocando. Eu pensando aqui, para mim, uma coisa é caracterizar a reiteração a partir do 2º mês, não tenho dúvida. Mas é o que o Ricardo colocou, o cara pode ir. Então, para aquele ano calendário, ele nunca vai ter efeito no 1º mês que ele omitiu uma declaração, ele omitiu informação na GFIP aqui. Então, para mim, uma coisa é caracterizar a reiteração a partir do 2º mês, não tenho dúvida. Mas e a outra coisa completamente distinta é os efeitos da exclusão. É quando se deu a primeira omissão reiterada ou quando se dá no 2º mês da omissão reiterada. Para mim, acho que eu vou manter o meu voto, presidente. Se vocês quiserem divergir,
Eu acho que, inclusive, tendo a linha aqui do próprio, da própria resolução, o Gustavo levantou uma certa ilegalidade, não estou vendo essa ilegalidade aqui, se tivesse, com certeza, não aplicaria a resolução. Para mim, a própria resolução deixa a partir do próprio mês em que corridas as omissões. Então, só mais um argumento. Se as infrações já vinham ocorrendo há muito tempo e você está no ano calendário em que já aconteceu 3, 4, 5, 6 vezes, já é a 7ª vez, você vai considerar a 8ª? Porque só comecei aqui nesse ano, mas você já tem toda uma caracterização, entendeu? Eu acho que você já tem a reiteração do passado. E ali você já, entendeu? Você vai fazer o seu efeito a partir dali. Concordo. Mas como é que vai ser do passado se não está... Então você caracterizou, aí você vai pegar a primeira caracterização. Então, primeiro, uma coisa para mim é caracterizar a reiteração. A primeira caracterização de reiteração. Outra coisa é o efeito dessa exclusão. E aí, para mim, uma vez caracterizada a reiteração, ele é desde o primeiro mês em que... Aí você está excluindo antes de caracterizar a própria hipótese legal. Porque ele não caracterizou a hipótese legal, você já está retroagindo o efeito ao momento que ele não tinha caracterizado. Você está confundindo a infração com a reiteração da infração. São duas situações. A infração ela tem a penalidade própria. A reiteração ela tem outra consequência. Essa é a questão. Mas me parece que a interpretação do Flávio, acho que na linha do que o Ricardo está dizendo, faz muito sentido, porque... Uma coisa é o conceito de reiteração, que é o que a lei fala, dá um conceito. A reiteração só acontece a partir do 2º mês da prática da mesma infração. Os efeitos é uma outra norma. Mas a minha visão, em princípio. O Paulo tinha pedido aqui. Que eu queria destacar justamente na linha do que o Matosinho falou. A hipótese, gente, não é a omissão. A hipótese é a omissão reiterada. Quando é que ela fica caracterizada? No 2º momento. Então, se ele omitir uma vez só, ele não sofre consequência nenhuma. Se ele omitir a 2ª vez, aí sim ele sofre a penalidade. E aí, a questão não está regulando só o efeito, o parágrafo 9º, ele está regulando a própria caracterização da infração. A infração só está caracterizada no 2º momento. E aí você vai interpretar de acordo com o que você está dizendo. Quando é que vão ser os efeitos? A partir do mês em que ficar caracterizada a infração. Quando é que a infração está caracterizada? No 2º momento. Então é a partir dali que vão ser os efeitos. A infração que leva à exclusão, ela só é caracterizada no 2º mês. Gustavo também queria falar? É isso aí? Foi o que o Paulinho falou, mas é só tirar a expressão infração da frase, gente. Ela não está sancionando, não. Ela está falando, olha, você não pode ficar no simples se você incorrer na prática reiterada de infração. Não é a infração que impõe a exclusão, é a prática reiterada. Bom, tira a infração da expressão. Bem, acho que está debatido. Então, o relator vai manter. Gustavo? O Paulinho vai votar, não? Ai, perdão. Eu divido do relator só para ser a partir do 2º momento, né? Seria, no caso aqui, o mês de outubro, e não setembro. Isso. Gustavo? Eu acompanho a divergência. André? Eu acompanho a divergência. Não, perdão. Leu o Ricardo. Acompanho o relator. André? Acompanho a divergência, presidente. Cláudio? Eu estava muito em dúvida, porque realmente, Flávio, eu ia acompanhá-lo, porque, de fato, me pareceu que eram duas normas, uma conceitual, a outra que regula os efeitos. Mas agora, com essa ponderação feita pelo Paulo e do Gustavo também, quando ele fala aqui, né, no parágrafo 2º do artigo, do parágrafo 1º do 29, né, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, né, quer dizer, incorridas as infrações. E aí ele incorre na infração a partir do 2º mês, né, de acordo com o parágrafo 9º do artigo 30. Eu vou com a divergência, eu acho que agora, reexaminando a questão, me parece que é o mais plausível e é o mais sensato na interpretação. Então, acompanho a divergência. O pedido vênia, obviamente, ao relator, que fez uma construção muito boa. Fabiana? Eu também vou acompanhar a divergência.
até levantei a mão várias vezes e não me deram bola hoje. Vou fazer meu registro aqui, que me senti rejeitada, justamente para esclarecer isso, porque eu acho que de fato o que o Gustavo e o Paulo pontuaram é que esquece a infração. O que motiva a saída do regime é a reiteração dessa omissão. E aí eu concordo que, de fato, tem que ser a partir do segundo mês. Desculpa, Fabiana. Está desculpado, presidente. Esses quadrinhos aqui, de vez em quando, a gente pede uma mãozinha levantada. Não tem problema. Hoje eu vou perdoar. Tá bom. Obrigado. Eu vou acompanhar também a divergência, pedindo bem aí ao conselheiro Flávio, da interpretação, até porque já votei nesse sentido. Então, nesse caso aqui, a gente vai dar parcial provimento, só alterando, né, acompanho o relator na questão do parcial provimento, mas quanto aos efeitos a partir de outubro. É isto? Tem que alguém fazer o voto, né, presidente? Eu tenho voto nesse sentido, acho que posso até ficar com esse voto, para não onerar aí mais os demais. Eu posso me autodesignar. Posso fazer também, presidente, se quiser. Você que sabe, se quiser, até para desenvolver a tese, posso lhe designar também. Posso ficar. Matosinho, só pontuar que, assim, aqui a gente está tratando do ano do calendário 2007, essa regra só vai surgir lá na 139, né, lá em 2011, né, mas como é uma regra mais favorável a ele... Sim. Talvez seja o caso de pontuar isso também, Cláudio. Eu imagino, esse caso sim seria uma hipótese de regra interpretativa, né? Ela é explicitamente interpretativa, né, para dizer o que é a prática. Prática reiterada. Então, ela poderia retroagir. Temos um voto, inclusive, da conselheira externa nesse sentido aqui, aplicando até, por analogia, na 9317, mas dizendo que aquilo é uma norma interpretativa. Acho que até também tem um dos meus acórdons, Cléo, quando for fazer, se quiser mencionar. Aceito. Você pode até falar comigo, eu até te passo, que eu também acho faço referência a esse voto da Esther. Agradeço. E trata dessa questão dela ser expressamente interpretativa. Acho que é interessante. Ótimo. Vamos tentar resumir aqui. Só serviço de utilidade pública para vocês. A lei complementar no site da Receita, ela apresenta as modificações, tá? Se a gente pegar do site do Planalto, a gente só consegue ver a versão consolidada. Mas no site da Receita tem? Porque eu já me bati com isso aí, vocês nem imaginam. Da Receita ele mostra. A coisa, eu tive que achar num livro escrito a redação, porque teve alterações, o site do Planalto sumiu com a redação original. Exato. No site da Receita ele mostra as alterações. Foi bom saber isso, e é bom que vocês prestem atenção nisso, porque é incrível. Eu tenho um livro sobre o Super Simples aqui, que é impresso. Aí fui lá e resgatei a redação original. Não conseguia ter a sequência dos... Parecia que o contribuinte tinha inventado uma coisa e a DRJ encampou, inclusive. Eu falei, mas que é isso? Então vamos lá. Só para registrar o voto completamente, porque são duas partes, né? Então, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário quanto à exclusão do Simples Federal, né? E, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso para determinar ou limitar, né, os efeitos do Simples Nacional a partir do mês de outubro. É isso, Flávio? Outubro de 2007, né?
Perdão, outubro de 2007, presidente. E eu considerei setembro de 2007. Vencidos os conselheiros. Flávio. Relator. Só Flávio e Ricardo, né? Ficaram vencidos, né? Ricardo, às vezes a gente anda junto, tá vendo? Não é sempre. Que limitavam tais efeitos a partir de setembro. Então, vou designar o redator, o conselheiro Cléus, tá? Então, só para proclamar o resultado, doutor, para você acompanhar, com o acordo dos membros colegiados por unanimidade de voto em rejeitar a preliminar nulidade suscitada e no mérito em negar provimento ao recurso quanto à exclusão do Simples Federal. Por maioria de votos em dar provimento parcial ao recurso para limitar os efeitos da exclusão do Simples Nacional a partir do mês de outubro de 2007. Vencidos os conselheiros Flávio, relator, e Ricardo, que limitavam tais efeitos a partir do mês de setembro de 2007. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Cléus. Ok, presidente. Tudo bem. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tenha um bom dia. Bom dia. Bem, levamos um tempo razoável nessa discussão. Quero fazer um intervalinho para a gente reiniciar os trabalhos. 5 minutos. Eu peço a suspensão aí da gravação.